Informação exclusiva, Abubakar decidiu baixar sua pedida para tentar fechar com o São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz as cifras da negociação e fala também sobre Marcos Leonardo conseguir falar com o empresário dele e traga uma novidade importante. Quero te atualizar também sobre Casemiro, nome que é um velho sonho dentro do Flamengo. Para completar, tem as últimas do mercado, bastidores e finanças. Tudo sobre as negociações entre Evangelos Marinax e John Textor e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre toda a verdade envolvendo Evangelos Marinax e John Textor. Muita gente estranhando a série de movimentos e negócios feitos entre os empresários. Nos últimos 2 anos, Botafogo, Lyon e Nottingham Forest negociaram cerca de 480 milhões de reais. Nessa janela foram 4 negócios do Botafogo, todos com o Nottingham Forest, o Botafogo do John Textor, o Nottingham Forest do Evangelos Marinax. Os 2 últimos, a ida do goleiro John para o Forest e a ida do Cuiabano para o Forest, mas ele voltou por empréstimo. E aí que o negócio ficou ainda mais esquisito, como é que o Forest contrata o Cuiabano e 4 dias depois o empresta para o Botafogo? Conversei com uma pessoa muito próxima ao Evangelos Marinax e ao John Textor para entender o que está acontecendo. E essa pessoa me explicou que o Textor havia pego muito dinheiro emprestado com o Marinax e não tem capacidade financeira de fazer essa devolução. Até por isso, ele permitiu ao Marinax que escolhesse jogadores do Botafogo para fazer a aquisição desses atletas e, em troca, essa dívida que ele tem com o Marinax seria diminuída. Foi assim, por exemplo, que a gente conseguiu entender por que o Cuiabano, que custou 6 milhões de euros, foi para o Forest e já voltou para o Botafogo, e por que o John foi negociado por 8 milhões de euros. Entre outros negócios para lá de esquisitos, vale a lembrança do Jair. O Jair havia sido comprado do Santos pelo Botafogo por 12 milhões de euros fixos, mais o Tiquinho. O Jair se valorizou com a camisa do Botafogo, deixou boa impressão, mas acabou sendo negociado com o Forest por 12 milhões de euros. Ou seja, o Botafogo teve prejuízo nesse negócio. Era mais uma tentativa do Textor em diminuir sua dívida com Evangelos Marinax. Só para completar, em meio a todos esses negócios, surgiu a especulação de que o Marinax poderia se tornar sócio do Textor como dono do Botafogo. Os advogados do Marinax já afirmaram que essa negociação não existe. A única possibilidade nesse momento de o Marinax se associar a um clube no Brasil hoje é com o São Paulo por conta das categorias de base. Com informação exclusiva, Abubakar aceitou reduzir seu salário para jogar no São Paulo. Cifra continua alta, 900 mil reais por mês livres de impostos. Esse número vai ficar pro São Paulo, com toda a tributação, em algo na casa de 1,3, 1,4 milhão de reais por mês. Essa oferta feita recentemente foi repassada pelo empresário Marcos Leite ao tricolor. O São Paulo ficou de estudar para ver se consegue ou não avançar nessa negociação. Vale a lembrança de que o representante do Abubakar no Brasil é o Marcos Leite, aquele mesmo que já havia tentado colocar o Yaya Touré no Brasil em outros tempos. Sobre Abubakar, é, na avaliação dos dirigentes do São Paulo, a melhor opção no mercado entre atletas desempregados. E somente jogadores livres no mercado podem ser contratados desde o fechamento da janela no último dia 2. O ponto é, será que para o São Paulo vale a pena fazer um investimento alto em relação a salários num jogador que já está há algum tempo sem jogar? Pensando apenas na Libertadores da América, essa resposta deve ser dada nos próximos dias. Abubakar hoje com 33 anos de idade, centroavante da seleção camaronesa, chegou a fazer gol do Brasil. Tem currículo grande, importante, muita força física, alguma técnica e enorme facilidade em marcar gols. É verdade também que ele colecionou algumas polêmicas ao longo da sua carreira, a mais recente enquanto vestia a camisa do Besiktas. Ele alegou um problema de saúde com a sua esposa e deixou a Turquia rumo à França. Alguns dias depois ele volta para a Turquia e alega que por conta de uma lesão muscular não poderia treinar. O pessoal do Besiktas desconfiou da lesão e o submeteu a exames, que não constataram nenhum problema. Foi aí que o pessoal da Turquia no Besiktas descobriu que ele havia ido à França não por conta de um problema de saúde da família, mas porque ele estava fazendo um transplante capilar. E se ele voltasse a treinar e cabeceasse bolas, esse transplante poderia não ser bem sucedido. Besiktas ficou revoltado e acabou por dispensá-lo. O atleta acabou sendo negociado com um time menor no futebol turco, fez boa temporada na Turquia, tanto no Besiktas quanto por esse time menor, e agora está livre no mercado em busca de opções. Abubakar ainda foi especulado como um possível reforço do Bahia,
para o lugar do Lúcio Rodrigues, vendido nas últimas horas para o Neon. Ainda não tive a confirmação de ninguém do Bahia sobre a possibilidade de o Abubakar virar reforço do tricolor de aço. Assim que tiver qualquer novidade sobre o São Paulo ou o Bahia relacionada a Abubakar, eu volto para contar para vocês. Só peço que deixem like, se inscrevam no canal. Bora falar agora sobre Casemiro. Cheguei a contar para vocês durante o final de semana sobre a chance de o Casemiro, ao fim do seu contrato com o Manchester United, voltar ao Brasil. Ele tem vínculo com o gigante inglês até junho do ano que vem. E a partir daí, dá para cravar que ele não fica no United e as possibilidades mais reais seriam de jogar na Arábia Saudita, onde ele é especulado há bastante tempo, ou voltar ao Brasil. Casemiro, que já tem 33 anos de idade, faz 34 no início da próxima temporada. Pois bem, quero assegurar para vocês que o Casemiro tem seu nome pensado, discutido e analisado no Flamengo há pelo menos alguns meses. Desde que o José Botto se tornou o diretor executivo de futebol do Fla, em janeiro, o nome do Casemiro é tema. Não dá para dizer que há um consenso, mas o Felipe Luiz gosta bastante do Casemiro. Eles formaram dupla, jogaram juntos na seleção brasileira. Danilo e Alexandre, outros líderes do elenco, também gostam demais do Casemiro e entendem que ele seria um enorme acréscimo. O José Botto não se opõe, mas entende que trata-se de um negócio muito difícil. Até porque o Casemiro hoje, na Premier League, tem um dos maiores salários. Ele fatura no Manchester United 11 milhões de reais por mês. Só para você entender, na temporada passada ele tinha o terceiro maior salário da Premier League, só ficando atrás de Kevin De Bruyne, que foi jogar no Napoli, e de Haaland, que é jogador do Manchester City. Só para completar, se o Casemiro optar por voltar ao Brasil, ele sabe que vai precisar se adequar a uma realidade financeira completamente diferente. E é aí que o Flamengo, com um dos maiores projetos e capacidade de investimento do país, passa a ser uma opção absolutamente real, mas esse é um assunto que vai ficar para 2026. Ah, só mais uma. Antes de fechar com o Jorginho, houve até um debate um pouco mais quente no Flamengo a respeito do nome do Casemiro. Como o Jorginho acabou se acertando com o Fla, a discussão em relação a Casemiro foi adiada para 2026. Quero falar agora sobre Marcos Leonardo. Conversei com o empresário do atacante para entender se ainda existe alguma possibilidade dele jogar no São Paulo, o que o Marcos Leonardo pensa em fazer para o restante da temporada. Vale a lembrança de que no dia 14 de setembro, os times sauditas enviam a lista oficial de inscritos. A tendência é que o Marcos Leonardo fique de fora da relação de 8 gringos no time do Al Hilal. Perguntei pro Fernando Brito, que é empresário do Marcos Leonardo, qual vai ser o futuro do jogador. E o Fernando Brito disse, abre aspas, o Marcos Leonardo tem 4 anos de contrato ainda. Temos uma situação em aberto e vamos buscar resolver. Ainda existem mercados abertos e até o momento o Al Hilal sempre afirmou que conta com o jogador e não quer negociar. Só para explicar, o Al Hilal não vai inscrever o Marcos Leonardo no Campeonato Saudita, mas pretende utilizá-lo na Liga dos Campeões da Ásia. Algo que não seria tão interessante por Marcos Leonardo, porque você perde muita visibilidade e joga poucas partidas. As janelas que ainda estão abertas. A Arábia Saudita permite inscrições até a quarta-feira. Turquia e Rússia permitem inscrições até quinta e o prazo de inscrições para Grécia e México se encerra na sexta-feira. O empresário do Marcos Leonardo ainda me disse, abre aspas, existia um interesse em finalizar o ano no Brasil, se referindo ao São Paulo. E ele completa, por diversos fatores, mas agora vamos avaliar as possibilidades em cima da mesa e conversar com o Al Hilal. Fiz questão de perguntar ao representante do atleta se existe a possibilidade de o Marcos Leonardo ir à justiça. A verdade é que o Fernando Brito não quis entrar nesse assunto, até para não criar mais celeuma com o time saudita. O Marcos Leonardo pode se fazer valer de uma jurisprudência, de casos que já aconteceram em outros momentos. Caso ele não seja inscrito, ele pode recorrer à Liga e à FIFA para pedir a rescisão do seu contrato. O fato de ter 4 anos de contrato por lá é mais um fator que torna a situação bastante delicada. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho para te atualizar sobre qualquer assunto relacionado ao atacante, que queria muito jogar no São Paulo, mas não foi liberado pelo clube saudita. Marcos Leonardo vai decidir seu contrato na Arábia nesse ano, mesmo assim não pode atuar no Brasil, né? Não pode, Lion. Vamos explicar isso é legal. A lista de inscrições na Arábia Saudita ela é fechada no dia 14. Então é no dia 14 que a Federação Saudita recebe as inscrições de todos os clubes. Aí o Al Hilal vai informar quais são os 8 estrangeiros que eles estão se inscrevendo. O Marcos Leonardo, que tudo indica, não será inscrito. Ele foi avisado já pelo Simone Inzaghi de que está fora.
Inclusive, o comunicado foi feito pelo Renan Lodge. O Simone Inzaghi falava para o Renan Lodge, que traduzia para o Marcos Leonardo. O Renan Lodge também ficou de fora da lista de... Ou ficou não, vai ficar de fora, né? Pois bem. Então, a partir do dia 14, é que o Marcos Leonardo pode começar a trabalhar nos bastidores a rescisão do seu contrato na Arábia Saudita. Segundo um empresário brasileiro que tem um jogador no Al Hilal, uma jurisprudência de um caso parecido anterior, em que ao ser excluído da lista de inscritos no Campeonato Saudita, esse atleta aciona a FIFA e aciona o Campeonato Saudita e consegue a liberação, a quebra do contrato com direito a salários até o fim do vínculo. O caso do Marcos Leonardo é um pouco mais pesado, porque ele tem mais 4 anos de vínculo. Então, para o Al Hilal, perder o jogador dessa maneira parece ser meio estranho, né? Vai ter bastante dinheiro para pagar. E aí, só para lembrar, ele pode ou não jogar no Brasil. Na teoria, como a janela já está fechada no Brasil, e ele estava empregado no último dia da janela de transferências, no dia 2 de setembro, ele não pode. A única possibilidade de uma reversão desse quadro é se o Marcos Leonardo conseguir a saída dele do Al Hilal por justa causa, e aí com essa justa causa ele conseguir uma autorização especial para ser inscrito. Mas esse processo de rescisão de contrato no Al Hilal vai demorar tempo. A justa causa não é uma garantia de que ele vai conseguir, depois de que isso vai assegurar para ele o direito de jogar no São Paulo, tá bom? O Felipe Oliveira Nicola falando que o Boto, diretor do Flamengo, vazou o negócio porque o Marcos Leonardo não quis ir para o Flamengo, depois que o Al Hilal aceitou a oferta flamenguista de 25 milhões de euros. Vamos lá, Felipão. A informação que eu tenho, ela bate com do que o Baby falou. O Baby é o presidente da organizada do São Paulo. O Baby insinuou que o vazamento... Insinuou não, ele afirmou que o vazamento veio do São Paulo. Eu tenho a informação de que o vazamento veio do São Paulo. O que eu sei é que o vazamento veio do CT da Barra Funda, e o que o Baby falou é que o vazamento partiu do Carlos Belmonte. E essa parte eu não consigo comprovar e nem garantir. Até porque é meio que um contrassenso. O Belmonte, que dependia dessa negociação para tentar melhorar seu status, para tentar limpar a barra dele, vazar esse tipo de notícia e atrapalhar o negócio. Só se ele tivesse vazado sem imaginar que atrapalharia. Mas no final das contas acabou atrapalhando, porque o pessoal do Al Hilal ficou muito chateado de saber que o Marcos Leonardo já havia se acertado para jogar no São Paulo sem consentimento do time saudita, tá bom? Tá, beleza então, família. Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importantes do maior clube do Brasil. A gente fala realmente dele, o maior clube de todos os tempos, o maior, todo-poderoso, o mais temido clube de todos os tempos, o São Paulo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça, importa alguma, de deixar aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Tricolor Paulista. Um grande abraço no seu coração, nos segue para mais, até o próximo vídeo, vamos com tudo pra cima, fui!